Então agora nós vamos continuar, né, refletindo sobre este documento tão importante, esse livro nas redes de atenção à saúde, no capítulo 2. Esse capítulo 2 ele é muito importante para que a gente consiga entender a dimensão dos conceitos e a fundamentação das redes de atenção à saúde. Então, ele vai trazer 3 tópicos, né, 3 grandes subcapítulos aqui, para discutir a fundamentação das redes, o conceito de redes e os elementos que constituem essa rede. Então, como está organizado? Vamos lá começar. O capítulo 2 ele vai detalhar a proposta das redes de atenção à saúde. Vai buscar, né, extrair as evidências sobre os resultados econômicos e também sanitários da implementação das redes de atenção à saúde, e ele vai discutir, né, a viabilidade em países em desenvolvimento como no Brasil, né, e também no Brasil. Considera os fundamentos da construção social das RAS como economia de escala, e nós vamos ver mais na frente, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso, integração horizontal e vertical, processo de substituição, territórios sanitários e níveis de atenção à saúde. A partir da definição das redes de atenção social, das RAS, ancorada na concepção de redes sociais e de sistemas integrados de atenção à saúde. E aí ele vai estabelecer os elementos constitutivos desse sistema. Quais são os elementos constitutivos desse sistema? A população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde. O primeiro elemento, né, que é a população, é visto como o elemento que é essencial e a razão de ser das redes de atenção à saúde. E, por essa razão, discute-se a atenção à saúde baseada na população. O segundo elemento, que é a estrutura operacional, que se compõe de 5 componentes: a atenção primária à saúde, o centro de comunicação das redes, os pontos de atenção secundária e terciária à saúde, com destaque para os novos papéis a serem desempenhados pelos ambulatórios secundários e pelos hospitais, na perspectiva das redes. E aí ele vem trazer os sistemas de apoio, né, o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, o sistema de assistência farmacêutica, o sistema de informação em saúde, o sistema logístico, e aí o sistema logístico é o cartão de identificação das pessoas usuárias, o prontuário clínico, os sistemas de acesso regulado à atenção à saúde, o sistema de transporte em saúde, o sistema de governança das redes, discutidos em termos de sua institucionalidade, de seus sistemas gerenciais e de seu sistema de financiamento. Então, esse capítulo ele vai começar a delinear a solução para o grande problema do SUS, que é a perspectiva de prestar uma atenção fragmentada, episódica, reativa e focada nas condições e nos eventos agudos. Então, uma lógica de construir uma rede de atenção à saúde para atendimento de tanto a perspectiva das condições agudas e das condições crônicas, de forma a qualificar a atenção à saúde. A solução dos problemas críticos do SUS, para ele, são as redes de atenção à saúde. Então, o que ele vem destacar? O restabelecimento da coerência entre situação de saúde com transição demográfica muito acelerada e tripla carga de doença, com um predomínio relativo muito forte de condições crônicas e uma resposta social articulada num sistema que ele seja integrado e que opere de forma contínua e proativa e voltado de forma equilibrada para a atenção às condições agudas e também crônicas. As redes de atenção à saúde, né, ele vem discutindo os fundamentos, como outras formas de produção econômica,
elas podem ser organizadas em arranjos produtivos híbridos. O que significa isso? Que combina a concentração de certos serviços com a dispersão de outros. Ou seja, serviços que são mais concentrados e outros que são mais dispersos. Em geral, serviços de menos densidade tecnológica, como os da atenção primária à saúde, eles devem ser dispersos. O que significa isso? Tem que estar mais próximo do cidadão e mais dispersos no território, dispersos geograficamente. Ao contrário, os serviços de maior densidade, né, tecnológica, como os hospitais, as unidades de processamento de patologia clínica e equipamento de imagem, ele tende a ser mais concentrado, ou seja, município, dependendo do município, um por município, um hospital por município de grande porte, né, um centro de processamento de grande porte, equipamento de imagem de grande porte num lugar só. Ele traz uma discussão muito interessante que não necessariamente você tem que ter um hospital para 5.000 pessoas. Uma discussão que ele faz? Que isso não necessariamente traz resultados. É muito mais o resultado, né, as evidências, elas são muito maiores, por exemplo, quando hospitais que fazem muito mais cirurgia, que fazem muito mais exame de imagem, que fazem muito mais processamento de patologia clínica. Por quê? Porque tem mais expertise, vira hospital escola, vira lugares, centros de excelência. Por quê? Ele ainda traz um debate no livro assim, ó, que eu prefiro... o que você prefere? Você prefere ser consultado por um cardiologista, ser operado por um cardiologista que fez poucas cirurgias na vida ou um cardiologista que fez muitas cirurgias na vida? Então, num centro gigante desse, né, de maior densidade tecnológica, né, ou seja, concentrado, ele tem mais recursos e profissionais que têm muito mais experiência no processo. O modo de organizar as redes de atenção define a singularidade de seus processos descentralizadores a outros setores sociais. O que significa isso? Os serviços de saúde, eles se estruturam numa rede de pontos de atenção à saúde, compostas por equipamentos de diferentes densidades tecnológicas, que devem ser distribuídos espacialmente, né, no espaço geográfico, de forma ótima, ou seja, cada coisa no seu devido lugar, de acordo com a sua densidade tecnológica. A organização das redes de atenção à saúde, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, ela tem de se estruturar com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso, integração horizontal e também vertical, processos de substituição, territórios sanitários e níveis de atenção. Então, aqui ele vem mostrando como que né, graficamente isso deve acontecer. Né? Economia de escala, suficiência e qualidade, acesso, disponibilidade de recurso, integração vertical e horizontal, processo de substituição, regiões de saúde ou abrangência e níveis de atenção. E aí ele, né, tentei fazer uma síntese aqui do que ele chama cada um desses elementos, né? Economia de escala ocorre quando os custos médios de longo prazo eles vão diminuindo à medida que aumenta o volume das atividades, ou seja, o custo vai diminuindo conforme o volume das atividades e os custos fixos são distribuídos por um maior número de atividades. Então, ou seja, os custos eles, de longo prazo eles vão diminuindo à medida que vai aumentando o volume de atividades, ou seja, por os custos ficarem melhor distribuídos. Suficiência e qualidade visa proporcionar o adequado manejo das condições de saúde identificadas em nível local. Isto é, os recursos financeiros, humanos e tecnológicos em quantidade suficiente, né, para atender a determinada demanda e expectativa da população
e a qualidade destes serviços deve atingir os níveis e parâmetros preconizados pelo Ministério da Saúde. O acesso, né? O acesso são as barreiras que podem englobar várias dimensões, como acessibilidade geográfica, disponibilidade de serviço ou profissionais, grau de acolhimento e vínculo, né, estabelecido, condição socioeconômica do usuário. Logo, é preciso que os serviços de saúde sejam de fácil acesso, de qualidade e em quantidade, ou seja, a quantidade suficiente. Disponibilidade de recursos. Engloba recursos físicos, financeiros, humanos e tecnológicos. Ter recursos é tão importante quanto sua alocação mais custo-efetiva. Então, sua disponibilidade é o que vai determinar o grau de concentração de maneira direta. Economia de escala. Qualidade da atenção e acesso, ou seja, incorporar isso, né, graficamente. As RAS, ela tem que incorporar como um ponto central o critério do acesso, ou seja, o acesso ele é um ponto central. Assim, o desenho, né, das redes de atenção vai se fazer de forma combinada. De um lado, economia de escala e qualidade, né, e de outro, o acesso aos serviços da saúde, como se vê abaixo, ou seja, a economia de escala articulada com a qualidade da atenção e o acesso, ou seja, articulado dialeticamente. Né? A economia de escala, qualidade da atenção e o acesso. E aí, segundo o autor, uma situação ótima nas redes de atenção à saúde é dada pela concomitância de economia de escala e serviços de saúde de qualidade. Então, essa concomitância, né, acessíveis prontamente aos cidadãos. Quando se der, né, como costuma ocorrer em regiões de baixa densidade demográfica, se houver o conflito entre escala, né, ou seja, e acesso, sempre prevalecerá o acesso, ou seja, não diminuir os custos, né, para não prejudicar o acesso. E assim, do ponto de vista prático, em algumas regiões brasileiras, alguns territórios sanitários estarão definidos por população subótimas, ou seja, abaixo do nível ótimo. Então, mesmo que você tenha que não trabalhar com uma economia de escala, colocar pouco recurso, mas investir mais recursos, mas para garantir o acesso, esse que é o sentido. Assim, também certos serviços eles vão operar em deseconomia de escala. Por quê? Se pode sacrificar o direito, né? Não se pode sacrificar. Assim também, certos serviços operarão em uma forma de deseconomia de escala. Por quê? Não se pode, né, sacrificar o direito do acesso aos serviços por critério econômico. Então, se tiver que investir um pouco mais, que o critério de acesso prevaleça. Integração horizontal. Se dá entre unidades produtivas igual, com o objetivo de adensar a cadeia produtiva e dessa forma obter ganhos de escala e, consequentemente, maior produtividade. Então, ou seja, unidades produtivas que são iguais. Integração vertical, né? E refere-se à articulação e coordenação de diferentes organizações de saúde responsável por ações de natureza diferenciada. Ou seja, a articulação coordenada entre primária, secundária e terciária. Então, o objetivo disso é agregar valor aos serviços, ou seja, tornar o serviço integrado e integral do ponto de vista da atenção e das tecnologias que estão disponíveis, né? Concretizando um dos objetivos centrais do SUS. Processos de substituição.
Os processos de substituição, eles são definidos como reagrupamento contínuo de recursos entre e dentro dos serviços de saúde, para que estes possam resultar em melhores resultados sanitários e econômicos, considerando aspectos relativos tanto às equipes quanto aos processos de atenção à saúde. Então, esse reagrupamento, entre os recursos existentes dentro e entre a saúde, ou seja, você reagrupar e reordenar todos esses recursos que estão disponíveis, que é um processo de substituição, ou seja, fazer o manejo correto dos recursos existentes. Regiões de saúde ou abrangência é a área geográfica de abrangência para a cobertura de uma determinada rede de atenção à saúde. Níveis de atenção são arranjos produtivos segundo densidade tecnológica, variando o nível de menor densidade, que é a atenção primária, não quer dizer, e aí uma chave de leitura, ela é de menor densidade, mas ela não é menos complexa, ao de densidade tecnológica intermediária, atenção secundária, até o de maior densidade tecnológica, atenção terciária à saúde. A organização da atenção e da gestão do SUS se caracteriza por intensa fragmentação dos serviços. E outra coisa, existem lacunas assistenciais que são muito importantes. Baixa eficiência no emprego dos recursos, configuração inadequada de modelos de atenção, fragilidade na gestão do trabalho, pouca inserção da vigilância e promoção em saúde no cotidiano dos serviços de atenção, porque mais vinculada à dimensão crônica, mais aguda do que crônica, representa o acúmulo e o aperfeiçoamento da política de saúde. As redes de atenção à saúde vêm como uma forma de aperfeiçoar a política de saúde. Consequentemente, a organização das redes de atenção é uma proposta de inovar o processo de organização do sistema de saúde, redirecionando suas ações, os serviços, para produzir impacto mais positivo nos indicadores de saúde da população. Então, ele vem dizer que o desenvolvimento das RAS é reafirmado como estratégia de reestruturação de todo o sistema de saúde. Então, aqui ele vem trazer, e aí ficar atentos a este conceito que ele traz, e aí eu tentei brifar bem aqui para a gente não perder isso. Vou falar atenciosamente e também de forma tranquila, calma, Então aqui ele vai trazer o conceito das redes de atenção. É importante a gente gravar, é importante a gente entender o que ele chama de rede de atenção à saúde. As redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde. Depois nós vamos ver graficamente o que é isso, o que ele chama de organizações poliárquicas, vinculados entre si por uma missão única, ou seja, tem essa vinculação orgânica por objetivos que são comuns e uma ação cooperativa e interdependente que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada, e aí aqui a chave, coordenada pela atenção primária, prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por esta população. Então, a diferença entre uma rede piramidal, hierárquica, e a poliárquica está aqui. Então aqui, ou seja, atenção primária, atenção de média complexidade, alta complexidade. Então esse aqui é um modelo, que perdura, na ideia do SUS de forma fragmentada, como ele discute. A proposta das redes de atenção é que a
atenção primária à saúde, ela seja central, ela que coordene todos os outros pontos da rede, né? Todos os outros pontos, ela que esteja na centralidade de comunicação, de coordenação e de conexão com todos os outros pontos da rede. Nas RAS, a concepção de hierarquia é substituída pela de poliarquia, e o sistema organiza-se sobre a forma de uma rede horizontal de atenção à saúde. Assim, nas redes de atenção à saúde, não há uma hierarquia entre os diferentes pontos de atenção, pelo contrário, né? Mas a conformação de uma rede horizontal de pontos de atenção à saúde de distintas densidades tecnológicas e seus sistemas de apoio sem ordem e sem grau de importância entre eles, desde que a ideia seja que seja coordenado pela atenção primária à saúde. Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos das redes de atenção à saúde. Apenas se diferenciam pelas diferentes densidades tecnológicas que caracterizam. Por exemplo, um hospital tem maior densidade tecnológica do que uma unidade básica de saúde. Vistas de outra forma, as organizações hierárquicas ou piramidais corresponderiam a redes em árvore, que se caracterizam pela limitação das conexões entre seus diversos ramos, e onde predominam os fluxos hierárquicos, de um centro menor para o seu centro superior, e não havendo caminhos alternativos. Podem ocorrer pontos de estrangulamento, é a crítica que ele faz, impedindo o acesso da população aos níveis superiores, né, desta hierarquia, dificultando o fluxo, né, do usuário na rede, no serviço. Ao contrário, as redes poliárquicas, ou redes em malha, né, pode ser poliárquicas ou em malha, em que cada nó se liga a vários outros pontos, permitem percorrer caminhos variados entre esses nós, de forma que os diversos ramos eles estão sempre interconectados. Para ele, né, a concepção vigente na normativa do SUS é a de um sistema hierárquico, piramidal, formatado segundo as complexidades relativas de cada nível de atenção em atenção básica, média e alta. Essa concepção, para ele, é totalmente equivocada, tornando-se a significação muito dicotomizada, né? E não da teoria da complexidade. E aí eu vou chamar a atenção para uma questão aqui. Lembra lá dos determinantes sociais, do pensamento de Edgar Morin sobre a teoria da complexidade? É meio que o fundamento dessa perspectiva das redes, né? De algo, na teoria da complexidade, né, de algo complicado e difícil, antônimo de simples, né? Então, uma rede não é simples, né? Ela é complexa. Então, o autor, ele chama a atenção por uma questão muito importante, né, que eu já até disse em algum momento aqui. Não é verdade que a atenção primária à saúde ela seja menos complexa que os cuidados ditos de média e alta complexidade. Então, para ele, é a atenção primária à saúde que deve atender mais de 85% dos problemas de saúde. É aí que situa a clínica mais ampliada e onde se ofertam preferencialmente tecnologias de alta complexidade, como aquelas relativas a mudanças de comportamentos e estilos de vida em relação à saúde. Cessação do hábito de fumar, adoção de comportamentos de alimentação saudável e de atividade física e etc. Então, os níveis de atenção secundário e terciário, eles se constituem em tecnologia de maior densidade tecnológica, mas eles não são de maiores complexidades. Tal visão distorcida de complexidade leva a constante ou inconscientemente os políticos, os gestores, os profissionais de saúde e a população a uma
sobrevalorização, né, ou seja, um desprezo, né, seja material, seja simbólico, das práticas que são realizadas nos níveis de atenção secundários e terciário de atenção à saúde e, por consequência, há uma banalização da atenção primária à saúde. Então, isso é importante ficar claro. Os conceitos, né, ainda dentro do conceito de rede de atenção à saúde, aí ele traz aqui assim, qual que é a importância, né, as evidências de que o que as redes de atenção traz, né? Melhoram os resultados sanitários nas condições crônicas, aumenta a eficiência dos sistemas de atenção à saúde, diminuem as referências a especialistas e a hospitais, produzem serviços com melhores resultados, mais efetivos por custo, aumenta a satisfação das pessoas usuárias, que é mais importante, né? Contudo, as RAS, né, apresentam uma singularidade. Seu centro de comunicação tem que ser a atenção primária à saúde. As RAS, elas se estruturam para enfrentar uma condição de saúde específica, por meio de um ciclo que seja completo de atendimento, o que implica a continuidade da atenção à saúde, seja da atenção primária, da atenção secundária e da atenção terciária à saúde. E a integralidade da atenção à saúde, né? O que significa isso? Ações de promoção da saúde, de prevenção das condições de saúde, de gestão das condições de saúde estabelecidas por meio de intervenções de cura, de cuidado, de reabilitação e paliação. As RAS assumem, né, as responsabilidades econômicas e sanitárias com a sua população adstrita, né, que é a população que é vinculada na atenção primária à saúde. Somente a atuação de uma rede de atenção à saúde vai gerar valor para a população. O valor da atenção à saúde, ela vai se expressar na relação entre qualidade dos resultados econômicos, clínicos e humanísticos. Então, e os recursos utilizados no cuidado da saúde. Então, essa articulação de resultados é que favorece a qualidade da atenção, né, nas redes de atenção à saúde. As características das RAS, né? Elas são organizadas por critérios eficiência, elas são integradas a partir da complementaridade, elas objetivadas pela provisão de atenção contínua e integral, isso é um ponto muito importante, construídas mediante o planejamento e o financiamento tripartite. O que significa isso? Financiamento por todos os entes federados, voltadas para as necessidades da população. Então, os elementos, e isso aqui é muito importante, os elementos que constituem a rede de atenção, né? A população, nós já falamos, né? A estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde. A população aqui não é a população do IBGE, né? Não é a população censitária, é uma população que é adstrita à rede de atenção, ou seja, que é vinculada à atenção primária. A estrutura operacional são os componentes da rede de atenção. E o modelo de atenção, ele fala que tem que ser um modelo lógico. Então, a população, o primeiro elemento, né, das redes de atenção à saúde, e sua razão de ser, é a população, colocada sob sua responsabilidade sanitária e econômica. É isso que marca a atenção. Para ele, no caso, a população é o primeiro elemento das redes de atenção à saúde e sua razão de ser, é a razão de ser das redes de atenção à saúde, colocada sob responsabilidade sanitária e econômica. E é isso que marca a atenção à saúde baseada na população, uma característica essencial das redes de atenção à saúde, né? Que é a responsabilidade sanitária e econômica daquela população adstrita, né? Ela tem que ser um dos elementos constitutivos central, o primeiro elemento das redes de atenção. A atenção à saúde baseada na população,
é a habilidade de um sistema em estabelecer as necessidades de saúde de uma população específica sob sua responsabilidade. Segundo, os riscos de implementar e avaliar as intervenções sanitárias relativas a essa população e de prover o cuidado para as pessoas no contexto de sua cultura e de suas preferências. A população de responsabilidade das redes de atenção à saúde vive em territórios sanitários muito singulares. Elas se organizam socialmente em famílias, e aí um debate caro, né, nas redes de atenção é a dimensão da família, que também está colocado nos outros documentos, e aí no texto de vulnerabilidades, das vulnerabilidades, é muito importante que nós vamos discutir um dos eixos lá, que é a dimensão do familismo. Mas aí a gente só abrir esse parêntese para depois a gente abordar lá novamente. E é cadastrada e, né, a família, né, organiza assim, o território sanitário, ele vai se organizar socialmente em famílias e é cadastrada e registrada em subpopulações por riscos sociossanitários. Assim, a população total de responsabilidade de uma rede de atenção à saúde deve ser plenamente conhecida e registrada em sistemas de informações muito potentes. Mas não basta o conhecimento da população total. Ela deve ser segmentada, subdividida em subpopulações por fatores de risco e estratificada por riscos em relação às condições de saúde estabelecidas. O conhecimento da população de uma rede de atenção à saúde envolve um processo muito complexo, estruturado em vários momentos, sobre a responsabilidade fundamental da atenção primária. Então, quem tem que coordenar isso, né, quem ser responsável por isso é a atenção primária. Então, ou seja, o processo de territorialização, o cadastramento das famílias, a classificação das famílias por riscos sociossanitários, o vínculo das famílias à unidade de atenção primária à saúde, equipe do programa de saúde da família, a identificação de subpopulações com fatores de riscos, a identificação das subpopulações com condições de saúde estabelecidas por grau de risco e a identificação de subpopulações com condições de saúde mais complexas. Agora, o outro elemento, a estrutura operacional. O segundo elemento constitutivo das redes de atenção à saúde é a estrutura operacional, constituída pelos nós da rede e pelas ligações materiais e também imateriais que comunicam esses diferentes nós. A estrutura operacional das redes de atenção à saúde compõe-se de 5 componentes. 1. O centro de comunicação. 2. A atenção primária à saúde. 3. Os pontos de atenção secundários e terciários. 4. Os sistemas de apoio, os sistemas logísticos e o sistema 5. E o sistema de governança da rede de atenção à saúde. Os 3 primeiros correspondem aos nós das redes e o quarto as ligações que comunicam diferentes nós. E o quinto, o componente que governa as relações e os 4 primeiros. Então, assim, o sistema de governança que coordena todo esse processo. O centro de comunicação das redes de atenção à saúde é o nó, né, intercambiador, no qual se coordenam os fluxos e também os contrafluxos da atenção à saúde. E ele é constituído pela atenção primária à saúde. Unidade de atenção primária à saúde ou equipe do programa de saúde da família. Então, a atenção primária, ela é o centro de comunicação da rede. A estrutura, né, operacional ainda. Há evidências de que os sistemas de atenção à saúde baseados numa forte orientação
para a atenção primária, ou seja, concentrado na atenção primária para organizar esse processo, contrastados com sistemas de baixa orientação para a atenção primária à saúde, são mais adequados. Por quê? Eles se organizam a partir das necessidades da população. Então, ou seja, o planejamento todo é feito a partir das necessidades da população. Ou seja, eles são mais efetivos porque são a única forma de enfrentar consequentemente a situação epidemiológica de hegemonia das condições crônicas, como já foi dito, e por impactar significativamente os níveis de saúde da população. Eles são mais efetivos, mas também são mais eficientes. Por quê? Porque apresentam menores custos e reduzem os procedimentos mais caros, né? Ou seja, concentrar isso na atenção primária é mais eficiente. É mais equitativo por quê? Porque discriminam positivamente, né, separa os grupos e regiões mais pobres e diminuem o gasto do bolso das pessoas e das famílias, porque melhora inclusive o acesso, né? E maior qualidade, porque colocam ênfase na promoção da saúde e na prevenção das doenças e ofertam tecnologias mais seguras para os usuários e profissionais da saúde. Ou seja, ênfase na promoção e na prevenção. E ofertam, né, ou seja, a tecnologia, né, a atenção ao usuário de forma mais segura. Contudo, para que a atenção primária à saúde possa resultar em todos esses benefícios, ela deve ser formulada para cumprir 3 papéis que são essenciais para a rede de atenção: a resolução, a coordenação e a responsabilização. A resolução, o que significa? A capacidade para solucionar mais de 85% dos problemas da saúde da população. Ele diz que o seguinte: se a atenção básica, né, se as redes, se na atenção primária for resolvido 85% dos problemas e a atenção primária tem condições de fazer isso organizado em rede, só vai 15% dos problemas para outros níveis de atenção. Né? A coordenação, a capacidade de orientar os fluxos e contrafluxos de pessoas, informações e produtos entre os componentes da rede. Então, coordenar isso, né? Atenção primária. E a responsabilização, que significa a capacidade de acolher e de se responsabilizar, tanto de forma sanitária e econômica, por aquela população. O segundo componente das redes de atenção à saúde são os pontos de atenção secundários e também os terciários. Os nós da rede onde se ofertam determinados serviços especializados, gerados através de uma função de produção muito singular. Eles se diferenciam por suas respectivas densidades tecnológicas, sendo pontos de atenção terciários, que são mais densos tecnologicamente, que os pontos de atenção secundários, né? Urgência e emergência. E por essa razão tendem a ser mais concentrados espacialmente. Então, aquilo que a gente já falou, né? O hospital tende a ser mais, uma concentração mais espacial, né? Um hospital para determinado tanto da população e UPA, né, para determinado tanto da população. Contudo, na perspectiva das redes poliárquicas, não há entre eles relações de principalidade ou subordinação, ou seja, não há uma relação hierárquica, características das dimensões hierárquicas, né, e piramidais. Todos são de igual importância para se atingir os objetivos comuns da rede. Então, os fluxos e contrafluxos, tudo é organizado de uma forma não verticalizada, mas horizontalizada. O terceiro componente das redes de atenção são os sistemas de apoio. E aí eu chamo atenção também para isso, né? Os sistemas de apoio, né, depois quando a gente for ver graficamente como que é a proposta das RAS, aí isso vai ficar mais evidenciado, né? Os sistemas de apoio são os lugares institucionais das redes, onde se prestam serviços que são comuns a todos os pontos de atenção à saúde. Então, ou seja, prestam serviços comuns a todos os pontos de atenção à saúde.
nos campos do apoio diagnóstico e terapêutico, da assistência farmacêutica e dos sistemas de informação em saúde. O sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, ele envolve os serviços de diagnóstico por imagem, os serviços de medicina nuclear diagnóstica e terapêutica, a eletrofisiologia diagnóstica e terapêutica, as endoscopias, a hemodinâmica e a patologia clínica, anatomia patológica, genética, bioquímica, hematologia, imunologia e microbiologia e parasitologia. A assistência farmacêutica, ela envolve uma organização complexa e exercitada por um grupo de atividades relacionadas aos medicamentos, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma população, englobando intervenções logísticas relativas à seleção dos medicamentos, à programação de medicamentos, à aquisição de medicamentos, o armazenamento desses medicamentos, a distribuição dele, bem como ações assistenciais da farmácia clínica, como o formulário terapêutico, a dispensação, a adesão ao tratamento, a conciliação de medicamentos, né, e a farmacovigilância. Ou seja, fazer uma vigilância na perspectiva de estudos, né, e indicadores sobre a vigilância, né, farmacológica de acesso e também de distribuição de medicamentos. Então, segundo ele, a construção social das redes de atenção à saúde, para ser consequente, né, para ser qualificada, tem de ter tem que ser suportada, né, ou seja, tem que ser estruturada por informações de qualidade, ofertas por bons sistemas de informação em saúde. Então, os sistemas de informação à saúde compreende os determinantes sociais da saúde e os ambientes contextuais e legais nos quais os sistemas de atenção à saúde operam, os insumos, né, dos sistemas de atenção à saúde e os processos relacionados a eles, incluindo a política e a organização, a infraestrutura sanitária, os recursos humanos e os recursos financeiros. Segundo ele, a performance também dos sistemas de atenção à saúde, os resultados produzidos em termos de mortalidade, morbidade, carga de doenças, bem-estar e estado de saúde e a equidade em saúde. Então, os sistemas de informação à saúde, eles têm que congregar um conjunto de informações que dê condições, né, de fazer uma construção social das redes, né, de forma que suporte, né, essas informações de qualidade, que contenha essas informações de qualidade. O quarto componente das redes de atenção à saúde são os sistemas logísticos. Os sistemas logísticos, eles são soluções tecnológicas fortemente ancoradas nas tecnologias de informação, né, que garantem o quê? Uma organização racional dos fluxos e dos contrafluxos de informações, também de fluxos e contrafluxos de produtos e das pessoas também na rede de atenção à saúde, permitindo que o sistema seja mais eficaz, né, na lógica da referência e contra-referência das pessoas e trocas mais eficientes dos produtos e também das informações ao longo dos pontos de atenção em toda a rede, né, e dos sistemas de apoio nas redes de atenção à saúde. Os principais, para ele, sistemas logísticos das redes de atenção à saúde são o cartão de identificação das pessoas usuárias, o prontuário clínico, os sistemas de acesso regulado à atenção à saúde e os sistemas de transporte em saúde. E aí, ele vem trazer aqui graficamente como que está estruturado, né, a estrutura operacional das redes de atenção. Então, isso aqui é um pouco a síntese, né, dessa estruturação dessa rede de atenção à saúde. Obviamente, lá na frente a gente vai ver um pouco mais complexo, né, essa lógica, mas aqui esse é o primeiro, né, a população, ela é a base, né, estrutural disso, tanto
da entrada no sistema, quanto quando permanência no sistema. Então tudo, né, circula em torno dessa base que é a população, né? A atenção primária à saúde, né, ou seja, ela estrutura, né, ela é o ponto de interligação, a despeito de estar nessa forma mais verticalizada, mas ela é horizontalizada, né? Os pontos de atenção terciários e secundários, os pontos, né, de atenção aqui, terciários, né, e secundários, os sistemas de apoio, os sistemas logísticos, né, os sistemas logísticos, ó, sistema de acesso regulado, registro do ponto eletrônico, sistema de transporte em saúde, nos sistemas de apoio, né, sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, sistema de atenção farmacêutica, teleassistência, sistema de informação à saúde. E aí, aqui, ó, é bem interessante, né, porque para a gente compreender melhor, essa estrutura operacional das redes de atenção, ela não pode prescindir de uma questão que ganha centralidade. E aí, o que a gente precisa definitivamente observar, né, dentro dessa estrutura, que é a dimensão, né, ou seja, dos territórios, né? Uma macro dimensão, né? Uma macro região da atenção terciária, né? Ou seja, aqui, ambulatório especializado, né? Todo esse aparato de ambulatório especializado, a saúde, a micro-região, né? Onde a atenção secundária precisa estar, então, de forma espacial, e a atenção primária, né, no município, mais perto da família, quanto mais perto da família as unidades básicas de saúde. Então, né, e tudo, a estrutura operacional das redes de atenção, ela não funciona sem levar em consideração essa dimensão da organização da atenção à saúde. Então aqui ele vai trazer as evidências, né, sobre a atenção primária à saúde organizada, né, a partir... E aí ele vai trazer, né, um conjunto de evidências sobre, né, a atenção primária à saúde organizado a partir das redes de atenção, né? Os sistemas de atenção à saúde com forte orientação, né, para a atenção primária em relação ao sistema, né, de atenção à saúde com fraca orientação, ou seja, o que significa isso? Né? Aqueles sistemas que eles têm uma orientação muito forte para a atenção primária à saúde, o que acontece? Né? As evidências: diminuição da mortalidade, redução do fluxo de pessoas, usuários, para os serviços ambulatoriais e hospitais especializados e para os serviços de urgência e emergência, redução dos custos da atenção à saúde, maior acesso a serviços preventivos, redução das internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial e das complicações que podem ser evitáveis, né, na atenção à saúde, melhoria da qualidade. O quinto componente das redes de atenção à saúde são os sistemas de governança. A governança das redes de atenção à saúde é o arranjo organizativo que permite a gestão de todos os componentes da rede de atenção à saúde, de forma a gerar um excedente cooperativo entre os atores sociais em situação, aumentar a interdependência entre eles e obter os resultados sanitários e econômicos para a população adstrita. A governança, ela tem como objetivo criar uma missão e uma visão nas organizações. Definir objetivos e metas que devem ser alcançados, tanto em curto, médio e longo prazo, para cumprir essa missão e essa visão, né, desta rede. Articular as políticas intersetoriais articular as políticas institucionais para o cumprimento dos objetivos e metas e desenvolver a capacidade de gestão necessária para planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e da organização. A governança
das redes de atenção à saúde no SUS, ela deve ser feita por meio de arranjos interfederativos, coerentes com o federalismo cooperativo que se pratica no Brasil. Ou seja, ela tem que ser organizada entre os 3 entes federados. São, né, as comissões intergestores tripartite, as comissões intergestores, que são as comissões intergestores, que se materializam no plano nacional, né, a Comissão Intergestora Tripartite, a CIT, então ela tem âmbito nacional. A CIB, que são as comissões intergestoras bipartite, elas são dos estados. E nas regiões de saúde, as comissões intergestora e bipartite regionais. Então, nas regiões de saúde, né, tem as CIB regionais e nos estados a CIB, né, que congrega estados e municípios, o estado e o conjunto dos municípios para tomar as decisões dos arranjos, né, e o modelo de atenção à saúde, né, em âmbito regional, em âmbito estadual. Características e princípios de uma boa governança. Então aqui ele vem trazer um destaque sobre as características e os princípios de uma boa governança das redes de atenção à saúde. Então, ó, transparência e prestação de contas, accountability, participação de todos os atores relevantes, cooperação e interdependência entre os atores. Os objetivos e as ações devem estar alinhados com a missão e coordenados entre si, conhecimento das necessidades da população e gestão de base populacional, visão e missão que são compartilhados e uma liderança que seja efetiva. Os componentes, né, e aí ele traz 3 componentes, né, da governança das RAS, são os atores estratégicos, as regras do jogo, né, as regras como que deve ser definido, e a estrutura de governança. Os atores, né, são os indivíduos e as organizações portadores de recursos de poder suficientes para a tomada de decisão e ou nas modificações das regras do jogo da atenção à saúde. Os atores estratégicos, né, quem que são? O Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais, as comissões intergestores, tanto tripartite como bipartite, os consórcios de saúde, os conselhos de saúde, os prestadores de serviço também, as instituições corporativas, né, sejam, né, instituições de profissionais, mas todas as instituições corporativas, outros atores também. E o que ele chama de as regras do jogo, né, de um outro componente da governança? As regras do jogo estão constituídas por um arcabouço normativo, né, as portarias, os decretos, né, que institui os procedimentos que regulam o funcionamento e os processos decisórios dessas redes, né? Então, assim, a regulação, né, a regulação normativa. Então, as regras do jogo são as legislações constitucionais, as leis, os decretos, portarias, as deliberações das conferências, né? Outros instrumentos, né, jurídico-formais, diretrizes clínicas baseadas em evidências, instrumentos informais, outras regras, por exemplo, um próprio instrumental de construção de fluxo e contrafluxo, né, seja interno, isso é uma regra do jogo, né? E a estrutura de governança, né? A dimensão territorial, a dimensão do sistema institucional, a dimensão do sistema gerencial, a dimensão do sistema também de financiamento. As regiões de saúde, né? As regiões de saúde são instituídas pelo Estado em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais que são pactuadas na CIT.
né? As regiões de saúde, elas também são espaços geográficos contínuos constituídos por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e também sociais, e de uma rede, né, redes de comunicação e de infraestrutura de transporte que são compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das ações e também dos serviços de saúde. As condições para a instituição dessas regiões de saúde são existência, né, de serviços de atenção primária à saúde, também de urgência e de emergência, de atenção psicossocial, de atenção especializada e hospitalar e de vigilância em saúde. Os elementos das regiões de saúde são limites geográficos, população usuária, rol de ações e serviços a serem ofertados, responsabilidade de cada ente federativo, critérios de acessibilidade e escala para a conformação, ou seja, para a estruturação dos serviços. A dimensão territorial da governança das redes de atenção à saúde, né, ou seja, o que precisa na dimensão territorial? O princípio da suficiência implica que a rede de atenção à saúde só se completa na macro-região porque só nela estão presentes todos os serviços de atenção primária à saúde, de atenção secundária, de média complexidade e também de atenção terciária, ou seja, tudo isso compõe a macro-região. A macro-região é o único território que permite a gestão regional completa da rede de atenção à saúde. O território, né, regional é suficiente para a gestão de todos os níveis, tanto o primário como o secundário, né, e a gestão e também da rede de atenção à saúde. Então, o que em um desenho, né, gráfico da governança, né, na rede de atenção à saúde, ela está concentrada nessa perspectiva, né? Ou seja, aqui está a rede de atenção à saúde na sua estruturação e a governança, né, nas comissões intergestor e bipartite, tripartite dos entes federados e todos os atores que compõem, né, e tanto nas macro-regiões quanto a definição nas micro-regiões. E aí, o terceiro elemento constitutivo, né, das redes de atenção à saúde são os modelos de atenção à saúde. O modelo de atenção à saúde, eles são sistemas lógicos que organizam o funcionamento das redes de atenção. O que faz? Articula, né, a articulação de forma singular as relações entre a população, as subpopulações estratificadas por riscos, os focos das intervenções do sistema de atenção e os diferentes tipos de intervenção sanitária que é realizada, né, definido em função da visão prevalecente de saúde, né, que está contida ali, das situações demográficas e também das situações epidemiológicas e dos determinantes sociais da saúde vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade. Então, ou seja, os determinantes sociais vigentes, né, e aí precisa de um forte traço da vigilância, dos estudos e indicadores para entender e direcionar o modelo de atenção à saúde. A necessidade de se mudarem os sistemas de atenção à saúde para que possam responder com efetividade, eficiência e segurança às situações de saúde denominadas pelas condições crônicas, levou ao desenvolvimento dos modelos de atenção à saúde. Então,
a necessidade, né, ele chama atenção, de mudar os sistemas de atenção à saúde para garantir mais efetividade, mais eficiência e segurança, foi, né, para atender às condições crônicas que levou, né, a uma nova concepção de desenvolvimento de um modelo de atenção à saúde. E esse modelo de atenção à saúde, ou seja, tem dois modelos, né? O modelo de atenção à saúde, as condições agudas e as condições crônicas, né? As condições agudas e os eventos agudos, né, que eles são decorrentes, né, de quando as condições crônicas elas se agudizam, e aí, para o seu manejo adequado, a implementação do modelo de atenção à saúde, em geral, elas se expressam num tipo de classificação de riscos. O que significa isso, né? Então, o modelo de atenção às condições crônicas e agudas levam, né, a demanda por organizar o modelo de atenção a partir da classificação de risco. Isso se deve que, nas condições agudas, a variável-chave para a organização da rede de atenção às urgências e emergência é o tempo de resposta em relação àquele risco, né, que está classificado. Os modelos de triagem nas urgências e emergências mais avançados, que foram construídos numa concepção sistêmica, são um modelo australiano, o modelo pioneiro que usa, né, tempo de espera de acordo com a gravidade. O modelo canadense, semelhante, mais complexo que o australiano, o modelo americano que opera com um único algoritmo e que se foca mais na necessidade de recursos para atendimento. Nós vamos entender melhor isso. E o modelo de Andorra, que se articula em sintomas discriminantes e algoritmos muito mais complexo e demorado. Bem, e aí eu chamo a atenção para uma questão. No livro, ele passa por esses modelos de atenção, mas ele dá destaque para o modelo que nós conhecemos. Então, e eu fiz uma pesquisa, entendo que estes outros modelos eles não caem em prova, né, geralmente, mas cai em prova a lógica de o sistema de triagem pelo Manchester, né, o sistema Manchester de classificação de risco, que opera com algoritmos e determinantes associados a tempo de espera, simbolizado por 5 cores e que tem sido usado em vários países. Então, por outro lado, os modelos de atenção à saúde destinados à orientação dos sistemas de atenção à saúde voltados para as condições crônicas são constituídos a partir de um modelo seminal. O que significa isso? O modelo de atenção crônica, chama de MAC, modelo de atenção crônica. Dele, né, derivam várias adaptações aplicadas em diferentes partes do mundo, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento. Ele tem sido adotado com muitas modificações no Canadá, no Reino Unido, na Alemanha, na Rússia, na Espanha, Austrália, Dinamarca, Holanda, em alguns países em desenvolvimento. Então, o MAC, proposto pelo professor Eugênio, ele compõe-se de 6 elementos divididos em 2 grandes campos, né? O sistema de atenção à saúde e o sistema de atenção à comunidade. No sistema de atenção à saúde, as mudanças devem ser feitas na organização da atenção à saúde, no desenho, né, do sistema de prestação de serviço, no apoio às decisões, nos sistemas de informação clínica e no autocuidado apoiado, que é uma chave de proposta dele, né? No modelo de atenção à saúde à comunidade, as mudanças estão centradas na articulação dos serviços de saúde com os recursos da comunidade, os recursos existentes na comunidade. Esses 6 elementos apresentam, né, inter-relações que permitem desenvolver usuários, né, informados e ativos
e equipe de saúde mais preparada e proativa para produzir melhores resultados sanitários e funcionais para a população. Há evidências, né, segundo ele, abundantes e muito robustas na literatura internacional sobre os efeitos produtivos do MAC, seja na sua avaliação conjunta, seja na avaliação de seus elementos de forma separada. O estudo avaliativo clássico desse modelo foi realizado pela Rand Corporation e pela Universidade de Berkeley e teve dois objetivos: avaliar as mudanças ocorridas nas organizações de saúde para implementar o MAC e estabelecer o grau em que a adoção deste modelo ele melhora os processos e os resultados em relação às condições crônicas de saúde. Esta avaliação ela durou 4 anos e envolveu aproximadamente 4.000 portadores de diabetes, insuficiência cardíaca, asma e depressão em 51 organizações de saúde, né? E gerou uma grande quantidade de publicações que mostram que o modelo ele funciona, o MAC funciona. Vários outros trabalhos de avaliação do MAC estão disponíveis, né, na literatura. Alguns são de avaliação geral da aplicação do modelo, mas há trabalhos que avaliam a melhoria da qualidade dos serviços de atenção às condições crônicas particulares, aspectos organizacionais e também de impacto, né, de avaliação econômica. Então, para ele, né, essa lógica do MAC é garantir que a atenção primária à saúde ela é o centro da comunicação. E aí, dentro dessa perspectiva, o que ele vem trazendo é que o centro de comunicação das redes de atenção à saúde é definitivamente o nó intercambiador no qual se coordenam os fluxos e os contrafluxos do sistema de atenção à saúde. E é constituído pela, né, unidade, né, da atenção primária à saúde ou pela equipe de saúde da família. E as dificuldades de entender o papel, né, de protagonista da atenção primária à saúde envolve, né, o que? As dimensões política, cultural e técnica. Mas há de se reconhecer que a hegemonia desses, hoje em dia, né, dos sistemas mais fragmentados de atenção à saúde, eles são que são voltados, né, prioritariamente para a atenção às condições agudas e aos eventos agudos das condições agudas, está na base da desvalorização da atenção primária à saúde. O que é, né, e aí ele chama atenção para uma questão, né? O que é fortalecido por um sistema de pagamento por procedimentos, baseado na densidade tecnológica dos diferentes serviços. O que significa isso, né? Ou seja, ao invés de ser o pagamento mais por bloco ou para fortalecer os processos, não. É pago mais por procedimento e é baseado na densidade tecnológica, né? Por exemplo, mais serviços de média e alta complexidade são melhores, mais bem pagos, né, e de forma fragmentada por procedimentos. A mudança dos sistemas fragmentados para as redes de atenção à saúde só poderá ocorrer, consequentemente, se estiver apoiada numa atenção primária à saúde robusta e de qualidade. E aí, aqui está né, a representação gráfica, né, das redes de atenção à saúde, dos elementos constitutivos, né, das redes de atenção à saúde: população, sistema lógico, centro comunicador, né, a atenção primária à saúde é o centro comunicador das RAS, sistema de apoio, pontos de atenção secundários e terciários, sistema de governança, modelo de atenção à saúde. E aí, aqui é muito interessante, ele vem trazendo, né, esse debate, né, sobre os sentidos, né, das mudanças na implementação da reforma da atenção primária à saúde. E aí ele traz este quadro aqui, né, para fazer um contraponto um ao outro, né, para mostrar as diferenças, né, a implementação
anterior da reforma, né, da atenção primária à saúde e a implementação atual da mudança, né? Então, veja bem, na parte anterior, né, anterior à reforma, a provisão de um pacote básico de intervenções sanitárias e de medicamentos essenciais, eles eram focados em populações rurais pobres. E aí, né, a implementação atual traz uma transformação e regulação do sistema de atenção à saúde, buscando acesso universal e a proteção social em saúde. Antes, né, concentração em mães e crianças. Atualmente, atenção à saúde para toda a comunidade. Antes, o foco em doenças selecionadas, especialmente condições agudas de natureza infecciosa. Hoje, né, respostas às necessidades e expectativas das pessoas em relação a um conjunto amplo de riscos e doenças. Antes, né, melhoria do saneamento e da educação em saúde de nível local. Agora, né, promoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis e mitigação dos danos sociais e ambientais sobre a saúde. Antes, né, o uso de tecnologia simplificada por agentes comunitários de saúde que não profissionais. Hoje, equipes de saúde facilitando o acesso e o uso apropriado de tecnologias e medicamentos. Antes, né, participação como mobilização de recursos locais e gestão dos centros de saúde por meio de comitês locais. Agora, né, a participação institucionalizada da sociedade civil no diálogo político e nos mecanismos de accountability, né, de controle, financiamento governamental e prestação de serviços com gestão centralizada antes, né? Agora, sistemas mais pluralísticos de atenção à saúde operando num contexto mais globalizado. Antes, fazia-se a gestão da escassez. Hoje, né, o crescimento dos recursos da saúde rumo a uma cobertura universal. Ajuda e cooperação técnica bilateral. Hoje, né, solidariedade global e aprendizagem conjunta. Antes, a atenção primária à saúde como antítese do hospital. Hoje, a atenção primária à saúde como coordenadora de uma resposta mais ampla em todos os níveis de atenção. Antes, a atenção primária é barata e requer modelos muito modestos, né, de investimentos. Então, com essa mudança, né, de concepção, a atenção primária à saúde não é barata, ela requer investimentos bem consideráveis, mas gera maior valor para o dinheiro investido para todas as outras alternativas. Então, esse aqui é um quadro, né, para lembrar dos elementos constitutivos da rede de atenção à saúde. Então, para lembrar, né, a atenção primária à saúde, ela é o primeiro nível de atenção, a população e territórios são definidos, os mecanismos de coordenação têm continuidade do cuidado, mecanismos de coordenação, assistência integral fornecidos de forma continuada, gestão baseada em resultados, sistema de informação integrado, ação intersetorial. A atenção à saúde ela é centrada no indivíduo, na família e na comunidade, levando em consideração as particularidades de cada um. Integração entre os diferentes entes federados a fim de atingir um propósito comum, ou seja, pactos interfederativos. A gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico e o financiamento tripartite, né, o financiamento de todos os entes federados e um foco especial na participação social. Então, agora a gente entra num ponto muito importante que ele traz, né, no seu livro, que são os atributos e as funções da atenção primária. Então, são 7 atributos e 3 funções. E aí, chama atenção para uma questão. Só, segundo o professor Eugênio, só haverá atenção primária à saúde de qualidade quando esses 7 atributos aqui, eles forem obedecidos em sua totalidade, né, e não de forma fragmentada. Da mesma forma, uma atenção primária à saúde de qualidade, ela só existirá se ela cumprir essas 3 funções aqui.
Então, atributos, né, são 7. Primeiro contato, né, atributos da atenção primária. Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, focalização na família, orientação comunitária, competência cultural. E funções, né, que se articulam com os atributos, resolutividade, centro de comunicação e responsabilização. E aí aqui está apresentado, né, os atributos e as funções de forma, né, uma síntese do que significa cada um desses atributos e o que significa cada uma dessas atribuições, dessas funções. Atributo, né, o primeiro contato. O primeiro contato ele implica a acessibilidade e o uso de serviços para cada novo problema ou novo episódio de um problema para os quais se procura atenção à saúde. Longitudinalidade. A longitudinalidade ela vai implicar a existência do aporte regular de cuidados pela equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua de confiança e também humanizada entre a equipe de saúde, indivíduos e famílias. A integralidade. A integralidade, ela significa a prestação pela equipe de saúde de um conjunto de serviços que atendam às necessidades da população adstrita nos campos da promoção, prevenção, da cura, do cuidado e da reabilitação, a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado dos problemas biológicos, psicológicos e sociais que causam essas doenças. E aí, a coordenação, ela traz como perspectiva a capacidade de garantir a continuidade da atenção através da equipe de saúde com o reconhecimento dos problemas que requerem segmento constante e se articula com a função de centro de comunicação das redes de atenção à saúde. Focalização na família. A focalização na família implica considerar a família como o sujeito da atenção, o que exige uma interação da equipe de saúde com essa unidade social e o conhecimento integral de seus problemas de saúde. Orientação comunitária. A orientação comunitária significa o reconhecimento das necessidades das famílias em função do contexto físico, econômico, social e cultural em que vivem, o que exige uma análise situacional das necessidades de saúde das famílias numa perspectiva populacional e a sua integração em programas intersetoriais de quê? De enfrentamento dos determinantes sociais da saúde. Competência cultural. A competência cultural ela vai exigir uma relação horizontal entre a equipe de saúde e a população que respeite, né, as singularidades culturais e as preferências das pessoas e das famílias. E aí, depois dos 7 atributos, as 3 funções. A resolutividade. A função de resolutividade, inerente ao nível de atenção primária, ela vai significar que ela deve ser resolutiva, capacitada, portanto, cognitiva e tecnologicamente para atender mais de 85% dos problemas de sua população na atenção primária. Centro de comunicação. A função de comunicação expressa o exercício, né, pela atenção primária à saúde, de centro de comunicação das redes de atenção, o que significa ter condições de ordenar os fluxos e os contrafluxos das pessoas, dos produtos e das informações entre diferentes componentes da rede. E, por fim, a responsabilização, né? A função de responsabilização implica o conhecimento e o relacionamento íntimo nos microterritórios sanitários da população adstrita e o exercício da responsabilização econômica e sanitária em relação a ela. As RAS, elas determinam a estruturação dos pontos de atenção à saúde secundários
e também terciários. Esses são os únicos elementos temáticos das RAS e, por isso, são considerados, por exemplo, nas organizações sanitárias, né, integradas espanholas, como serviços de atenção especializado. Esses pontos de atenção à saúde se distribuem espacialmente de acordo com o processo de territorialização. O que significa isso? Os pontos de atenção secundário, eles ficam nas micro-regiões sanitárias e os pontos de atenção terciária nas macro-regiões sanitárias. Além disso, articulam-se com os níveis de atenção à saúde. Os pontos de atenção secundária compõem o nível de atenção secundária, né, a média complexidade. E os pontos de atenção terciária integram o nível de atenção terciária, né, alta complexidade. Conceitualmente, os pontos de atenção secundária e terciária são os nós das RAS em que se ofertam determinados serviços que são especializados, gerados através de uma função de produção muito singular. Eles se diferenciam por suas respectivas densidades tecnológicas. Os pontos de atenção terciários eles são muito mais densos tecnologicamente que os pontos de atenção secundária. E por essa razão tendem a ser mais concentrados espacialmente. O que significa isso? Ou seja, eles ficam mais, como nós já dissemos, ele atende um número maior geograficamente, né? Ele tem uma concentração espacial geograficamente maior. Contudo, na perspectiva das redes poliárquicas, não há entre eles relações de principalidade ou subordinação, já que todos, como foi dito antes, são importantes na mesma proporção. A partir desse conceito, pode-se concluir que os pontos de atenção à saúde não são necessariamente iguais e estabelecimentos de saúde, né? Então, eles não são iguais no caso de estabelecimentos de saúde. Eles são diferentes, mas têm o mesmo grau de importância. Por exemplo, um hospital, por ser uma unidade de saúde que oferta muitos produtos diferenciados, pode conter vários pontos de atenção à saúde. A unidade de terapia intensiva, de neonatologia e a maternidade são pontos de atenção à saúde de uma rede de atenção à mulher e à criança. O centro cirúrgico e as enfermarias de clínica médica são pontos de atenção à saúde de uma rede de atenção a doenças cardiovasculares. E aí também vai trazendo aqui da quimioterapia, radioterapia também, e discutindo as unidades intensivas e como ponto de atenção às redes de urgência e emergência, a atenção secundária. Conforme a natureza da rede temática de atenção à saúde, definem-se os pontos de atenção secundária e terciária, ou seja, como conceito, né, e como... Conforme a natureza da rede temática de atenção à saúde, definem-se os pontos de atenção secundária e terciária, os centros de apoio psicossocial, nas redes de atenção à saúde mental, os centros especializados odontológicos, nas redes de atenção à saúde bucal, as unidades de terapia renal substitutiva, nas redes de atenção às doenças renais, o centro de referência à atenção aos idosos, nas redes de atenção aos idosos, às maternidades, nas redes de atenção às mulheres e crianças. Em geral, os pontos de atenção secundária e terciária são constituídos por unidades hospitalares e por unidades ambulatoriais. Estas últimas, né, as unidades ambulatoriais, podendo estar situadas no hospital ou então fora deles. Então, o hospital ele pode congregar tanto serviços de emergência, né, como centros especializados, como serviços especializados. E também isso pode estar fora do hospital. Então pode haver uma articulação, né, na mesma unidade de atenção secundária e atenção terciária, que é aqui o que ele está falando, como também pode estar fora, né, das unidades hospitalares. Então o autor ele traz este quadro é muito interessante. Ele vai fazer a distinção
entre os centros de especialidades médicas, como que ele está organizado, e quando a atenção secundária ela está organizada numa RAS, ou seja, ela está dentro de uma rede de atenção à saúde. Então, no caso, e aí ele vai fazendo a comparação. No caso de um centro de especialidades médicas, o planejamento é um planejamento da oferta, enquanto na RAS, o planejamento é o planejamento das necessidades. No caso de uma unidade, né, no centro de especialidades médicas, a unidade é isolada e sem comunicação fluida com os outros níveis de atenção. No caso, quando está organizado numa RAS, os pontos de atenção à saúde, eles estão organizados, né, e tem uma comunicação fluida entre todos os níveis de atenção. No caso da especialidade médica, o sistema é aberto, né, ou seja, ele é aberto para encaminhamentos, essas questões. No campo da RAS, ele é um sistema fechado, que aí imediatamente a gente já passa para o de baixo, né? É um autogoverno no centro de especialidades médicas, e na RAS, o governo ele é governado, né, orientado pela atenção primária à saúde. Outro caso, o acesso é regulado, né, pelos gestores da saúde no centro de especialidades médicas, diretamente num complexo regulador. E no caso, na RAS, o acesso é regulado diretamente pela equipe de atenção primária à saúde, que é muito mais, ou seja, mais fluido esse processo, né, de acesso. O acesso no centro de especialidades médicas, a atenção ela é focada no cuidado do profissional médico especialista. E na RAS, a atenção ela é focada no cuidado que é multiprofissional. No caso da relação entre generalista e especialista, ele se dá no centro de especialidades médicas, ou seja, inexiste ou faz-se por referência e contra-referência sem conhecimento pessoal e sem um trabalho conjunto. Na RAS, a relação entre generalista e especialista é uma relação pessoal com o trabalho clínico, que ele é conjunto. No caso, as decisões clínicas, né, nas centros de especialidades médicas, elas não são articuladas em linha guia e em protocolos clínicos construídos com base em evidências. Já nas RAS, as decisões clínicas elas são articuladas em linhas guia e em protocolos clínicos construídos com base em evidências. Os protocolos clínicos eles são individuais e não são integrados em rede, no caso do Centro de Especialidades Médicas. Já na RAS, o prontuário clínico ele é eletrônico e ele é integrado em rede, especialmente com a atenção primária à saúde. No caso das especialidades Então, no caso do Centro de Especialidades Médicas, os prontuários clínicos são individuais e eles não são integrados em rede. E já nas RAS, os prontuários clínicos eletrônicos eles são integrados em rede, especialmente com atenção primária à saúde. No Centro de Especialidades Médicas, não utilização das ferramentas da gestão da clínica. Nas RAS, utiliza rotineiramente as ferramentas de gestão da clínica. No Centro de Especialidades Médicas, a função meramente assistencial. No caso, nas RAS, a função assistencial, supervisional, educacional e também de pesquisa. E aqui um ponto muito interessante de uma crítica que ele faz, que no Centro de Especialidades Médicas o pagamento é feito por procedimento. Já nas RAS, o pagamento por orçamento global ou captação ajustada. Então, os hospitais na rede de atenção à saúde, ele vem trazendo esse destaque. Os hospitais, eles são integrantes, né, como integrantes das RAS, das redes de atenção à saúde, eles desempenham, quando eles estão nas RAS, uma função bem diferenciada em relação aos hospitais nos sistemas que são fragmentados, né? Ou seja, a razão disso é muito clara. As RAS caracterizam-se pela poliarquia, ou seja, por vários pontos de forma horizontal, o que é incompatível com a lógica hospitalocêntrica que marca os sistemas fragmentados. Dessa forma, os hospitais eles devem estar inseridos sistematicamente e de forma integrada como organizações que contêm pontos de atenção de diferentes redes temáticas de atenção à saúde.
Então, portanto, no hospital, quando ele está nas RAS, ele deve ser avaliado, entre outras variáveis, por sua sistematicidade, ou seja, como parte integrante dessas redes, articulado com outros pontos de atenção e com os sistemas de apoio que sustentam esse processo. Os hospitais nas RAS, eles devem cumprir principalmente a função de responder às condições agudas ou aos momentos de agudizações das condições crônicas, conforme estabelecido nas diretrizes clínicas baseadas em evidência. Então, ele atende às condições agudas, né? Ou os momentos que estão agudizados pelas condições crônicas. Por isso, os hospitais em rede, eles devem ter uma densidade tecnológica, né, que é mais densa, compatível com o exercício dessa função e deve operar com padrões de excelência, padrões ótimos de qualidade. Então, o exame do parque hospitalar do SUS mostra uma situação, e ele vem trazendo esse dado aqui, a situação de ineficiência muito sistêmica devido ao fato de que 79,9% das unidades em funcionamento têm menos de 100 leitos, o que significa que operam com significativa deseconomia de escala, ou seja, poucos leitos e a densidade tecnológica enorme. Então isso, ou seja, mostra uma ineficiência muito sistemática, né, do SUS. Então aqui ele vem trazendo uma nova concepção sobre o modelo de gestão, que é de sair de um modelo de oferta, de gestão da oferta, para um modelo de gestão da saúde da população, ou seja, sair da oferta para a gestão da saúde. Então, o que significa isso? E aí ele traz isso nesse quadro. Da gestão da oferta, que a gestão da oferta tem foco nos prestadores de serviço, opera com indivíduos não estratificados por risco, é estruturado para responder a demandas de indivíduos de forma isolada, opera com parâmetros construídos por meio de séries históricas. Os parâmetros são construídos com a premissa da manutenção dos modelos de atenção e de gestão de forma conveniada. Não incorpora os determinantes sociais da saúde, enfrenta, né, o desequilíbrio entre oferta e demanda dos serviços com um viés muito mais de aumento da oferta e não da gestão, né, da população, da saúde da população. Já a gestão da saúde da população, ela tem foco na população. Ela opera com a população vinculada a uma rede de atenção à saúde estratificada por risco. É estruturado para responsabilizar-se sanitária e também economicamente por toda uma população determinada, vinculada diretamente à atenção primária à saúde. Opera com parâmetros construídos a partir das necessidades da população. Os parâmetros, eles são construídos com a premissa da incorporação de modelos de atenção e de gestão mais inovadores. Outro ponto é que incorpora os determinantes sociais da saúde. Outro ponto é que enfrenta este desequilíbrio entre oferta e demanda do serviço, buscando racionalizar a demanda, racionalizar a oferta e, se necessário, aumentar a oferta. Então, quais são os elementos essenciais da gestão da saúde da população? Elaborar diretrizes clínicas definindo as intervenções a serem realizadas com base em evidência científica, elaborar a planilha de programação e monitoramento com parâmetros epidemiológicos construídos com base também em evidência científica, cadastrar a população adstrita a uma equipe da atenção primária à saúde, estratificar os riscos da população cadastrada, ter o registro das diferentes subpopulações no prontuário clínico, desempenhar e implementar um sistema de monitoramento e avaliação com indicadores,
que expressem as diferentes perspectivas do mapa e construção, né, de um mapa estratégico e que constitui um painel de bordo, né, como se fosse um painel de bordo, medidos regularmente, né, e sistematicamente a partir de uma linha de base. E aí, ainda partindo dessa lógica de um novo modelo de gestão, ele vai fazer uma pergunta, né? Os sistemas de contratualização, né? Por que contratos, né? Por que fazer contratos nas redes de atenção à saúde? Por que esse sistema de contratualização ele é importante? Por quê? Porque estimula a descentralização da gestão, dando mais responsabilidades aos gerentes locais, ou seja, fortalecendo o nível local. Permitem um melhor controle sobre o desempenho quantitativo e também qualitativo dos prestadores de serviço, né, em âmbito local. Dão maior consequência ao planejamento estratégico das instituições ao exigir um maior desempenho em atingir os produtos contratados. Incentivam a criação e a utilização cotidiana dos sistemas de informação gerencial, permitem uma melhor focalização nos interesses da população, né, principalmente a população adstrita, tornam as instituições mais transparentes e mais permeáveis ao controle social e principalmente ao controle social local, que é o que ele diz, né, ou seja, a participação social in loco. O ciclo, né, da contratualização. Então ele vem trazendo, né, essa proposta do ciclo, né, de contratualização, ou seja, criar um plano estratégico, né, e esse plano estratégico, você cria um plano de contrato, né, com uma nova fórmula de contratualização, e aí você, com as especificações do serviço, elabora o contrato, mas o plano estratégico e o plano de contrato, ele está construído a partir das necessidades da população. E aí, quando você faz o contrato, você gera, né, o monitoramento e avaliação que retroalimentam o plano estratégico e também o plano de contrato. Então, um outro ponto que ele traz, né, neste novo modelo de gestão, o sistema de comunicação das redes. Então, já foi dito aqui, né, que no novo modelo de gestão, a definição das políticas de comunicação social com base, né, nos princípios da transparência e da prestação de contas, né, accountability. Estabelecimento dos canais de comunicação interno, ou seja, melhora a comunicação interna, né, no novo modelo de gestão com a própria rede, né, e externos também melhora a comunicação com a sociedade, né, com os usuários do SUS. O sistema, e aí ele vem trazendo um novo modelo de gestão, significa o sistema de financiamento das redes de atenção da saúde, ele com o objetivo, né, com um sistema de financiamento mais apropriado. E as formas de alocação dos recursos financeiros de forma melhorada, significa assim, ó, os objetivos do sistema de financiamento, o que ele faz? Ele aumenta a equidade financeira, aumenta a eficiência do recurso, aumenta a qualidade dos serviços e, um ponto central, né, gera mais valor para as pessoas usuárias. E aí, uma outra debate que ele traz sobre a questão da alocação dos recursos, ele vem dizer, ó, as formas de alocação dos recursos de pagamento nas redes de atenção à saúde. Então, a ideia é o alinhamento dos incentivos financeiros com os objetivos das redes de atenção à saúde, ou seja, o alinhamento dos incentivos com os objetivos, né? E os sistemas de pagamento, ele vai ser reordenado de tal forma, por unidade de serviço, por grupos afins de diagnóstico, itens de despesa orçamentária, orçamento global, pagamento por performance, pagamento por pacotes, pagamentos por episódio,
captação ajustada e modelos mistos. Ou seja, todo esse debate, né, que ele traz é para tirar o pagamento por procedimentos, né, mais procedimental, para construir um sistema, né, de financiamento, um sistema de pagamento de uma forma mais